Boa tarde a todos. Tá funcionando, que bom. Oi, tia. Oi, boa tarde. Tia? Oi, boa tarde. Boa tarde. Gente, quem já tá aí, já vai pegando, pega o livro de vocês. O livro, cadê? Livro 3, página 143, já abram aí. Livro 3? Livro 3, página 143. 143? 143. Eles já até falaram disso aqui nas aulas invertidas, mas eu vou falar novamente, explicar. A usina termoelétrica, geotérmica e qual era a outra? A nuclear. Mas eu vou falar de algumas outras energias aqui também. Gente, é o seguinte, vamos fazer um combinado aqui então para iniciar a aula. Todo mundo vai deixar seus microfones no mudo. E aí, quando quiser tirar alguma dúvida, aí vocês vão lá e tiram do mudo e começam a falar, me pergunta. Então, só liga o microfone se tiver alguma dúvida, tá bom? Bom. E o que você vai querer comer hoje? Então, vamos lá. Eu vou compartilhar minha tela aqui para a gente começar. Para quem entrou agora, pega o livro 3, página 143. A gente vai falar aí sobre energia hoje, sobre produção de energia elétrica. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, galera. E aí, se forem tendo dúvidas, aí vocês ligam aí o áudio de vocês e falam. Então, gente, como eu disse, está todo mundo vendo minha tela? Meu slide? Sim. Então, vamos lá. Hoje a gente vai falar, então, de produção de energia elétrica. E como eu disse, vocês já falaram um pouco dessa produção aí de energia elétrica na aula invertida de vocês. Deixa eu só arrumar minha cadeira aqui. Então, vocês já falaram um pouco sobre isso, sobre forma de produção de energia elétrica. Então, vamos lá. A primeira energia que eu quero falar com vocês é as usinas termoelétricas. O que é usina termoelétrica? Gente, essa palavra termoelétrica remete à temperatura, energia térmica. O que a usina termoelétrica, então, faz? Ela transforma energia térmica, ou seja, que vem de calor, em energia elétrica. Então, as usinas termoelétricas, elas fazem ali o calor virar energia elétrica que a gente conhece, que liga as nossas lâmpadas, liga as coisas na casa da gente. Então, nas usinas termoelétricas, o calor, e a palavra-chave aí é calor. Então, a usina termoelétrica, ela usa o calor para produzir energia elétrica. Então, nas usinas termoelétricas, o calor pode vir da queima dos combustíveis fósseis, como petróleo, óleo diesel, gás natural, carvão mineral. Então, gente, o foco aqui é se queima alguma coisa e essa queima gera calor,
energia elétrica. Geralmente, eu coloquei aqui uma imagenzinha aqui. Geralmente, como que isso funciona? Se pega um combustível lá, queima, e aí nesse processo de queima, se aquece água. E aí o vapor dessa água vai girar uma turbina que vai gerar energia elétrica. Então, não sei se vocês estão vendo aqui, nessa imagenzinha, bem aqui onde eu estou passando meu mouse agora, tem uma caldeira. O que é a caldeira? É aonde você vai colocar seu combustível. Pode ser petróleo, óleo diesel, gás natural. Então, você vai queimar aqui. E aí, na hora que você queimar, vai passar água por ali. E essa água vai aquecer e gerar vapor. E aí, esse vapor lá em cima, onde eu estou passando agora, o meu mouse lá, tem a turbina. O vapor da água que foi aquecida é que vai girar a turbina. E é esse girar de turbina que produz energia elétrica. Então, gente, usina termoelétrica. O que é a usina termoelétrica? Através do calor se produz energia elétrica. Como, Jéssica? Como assim através do calor que se produz energia elétrica? Se queima alguma coisa, e aí na hora que se queima ali esse combustível aí que você escolhe, aí aquece uma água, essa água vai virar vapor e vai rodar uma turbina. Então, a característica da usina termoelétrica é produz energia elétrica através de calor. Vantagens ali, desvantagens. Eu tenho principalmente desvantagem para esse tipo de usina aqui. Primeiro, a queima, gente. Toda vez que a gente queima alguma coisa, gera muita poluição. Então, esse tipo de usina aqui é a usina que gera muita poluição. Então, a primeira desvantagem desse tipo de usina. Segundo, elevado consumo de água. Gente, hoje em dia nós temos um problema de água. No Brasil, direto se faz racionamento de água. Por quê? Porque não se tem água suficiente para todo mundo. Então, a segunda coisa aí, porque essas usinas usam muita água. E a terceira coisa, alto custo. É muito caro produzir esse tipo de usina. Então, usinas termoelétricas são aquelas que usam calor. Quem é que produz esse calor? Você queima alguma coisa, seja combustível fóssil, petróleo, óleo diesel, gás natural, bagaço de cana, madeira. Você queima alguma coisa. E aí, quando é queimada essa coisa, se aquece uma água, o vapor dessa água vai girar uma turbina. E aí sim é que se produz energia elétrica. Então, a gente tem esses problemas aí, gera muita poluição, elevado consumo de água, precisa de muita água e altos custos para a produção. Alguma dúvida, gente, quanto a essa primeira usina aqui? O foco dela é no calor. Calor, gera calor e a partir do calor se produz energia elétrica. Alguma dúvida? Não. Então vamos lá, gente, para a segunda aqui. Usinas nucleares. Gente, ela também pode ser chamada de termonuclear. Por que ela pode ser chamada de termonuclear? Porque ela também, gente, funciona com base no calor. Só que é um calor diferente. Não é um calor que eu queimo, por exemplo, um combustível. Então, nas usinas nucleares, a fonte primária da energia é a reação nuclear que acontece num minério chamado urânio. Então, a gente tem um mineral chamado urânio, que quando ele é, digamos assim, quebrado, ele libera uma quantidade gigantesca de energia. Então, o que é a usina nuclear? Acontece uma reação que a gente chama de reação nuclear com o minério de urânio. Então, eu pego o minério de urânio, quebro ele lá no núcleo, que a gente chama de núcleo, lá no centro das partículas dele. E aí, quando eu quebro esse material, esse urânio, ele libera energia. Mas funciona, gente, do mesmo jeito lá que funciona a termoelétrica. Energia não, radiação. Como é que é? É radiação. Não, é radiação. Sim, exatamente. Urânio é um minério radioativo. Exatamente. Então, esse minério aqui vai liberar energia em forma de radiação. E aí, o que acontece, gente? Então, essa energia em forma de radiação funciona do mesmo jeito. Vai aquecer a água, essa água vai virar vapor, que vai girar turbinas.
E aí sim pode virar aí energia elétrica. Então, a usina... Oi. Oi. Quem foi que perguntou aí alguma coisa? Então, gente, então as usinas nucleares... E se ficar usando água para produzir, um dia não vai ter mais água. Como é que é? Fala de novo. Então, vamos para frente. Então, gente, as usinas nucleares, elas têm essa característica, então. Então, acontece uma reação que a gente chama de reação nuclear lá no núcleo. A gente chama de átomo. No núcleo do átomo do urânio. E aí, na hora que eu quebro ali o átomo, na hora que eu quebro o núcleo do urânio, o que acontece? Ele libera uma quantidade de energia em forma de radiação, como vocês disseram. E essa radiação aquece a água. E essa água vira vapor, e aí esse vapor gira turbinas. No Brasil, se tem usinas nucleares, tem um lugar só que tem usina nuclear no Brasil. É no Rio de Janeiro, em Angra dos Reis. Lá tem usina nuclear. Se produz energia lá através do urânio, principalmente do urânio. É o quê? Em algum lugar tem alguma coisa que chama em Chernobyl, né? Sim, Chernobyl. O que era Chernobyl? Chernobyl era uma cidade que tinha uma usina nuclear. E essa usina nuclear, por um monte de problemas técnicos lá, explodiu e liberou radiação para todo lado. É verdade que tem um trem lá que é de radiação que chama pé de elefante? Não, essas histórias assim... Gente, existe muito mito em cima da radiação. Essas coisas assim são mais mitos. Realmente. Não, é porque se um humano chegar perto disso, ele derrete. Não, eu não sei se a radiação lá... Provavelmente, esse acidente já aconteceu tem muito tempo. Tem lugares que a radiação lá ainda é muito forte. Mas não esse tanto aí. Na época, quando aconteceu o acidente, muita gente morreu na hora. Por quê? Porque a radiação é algo muito forte. Quando ela entra dentro do nosso corpo, dentro das nossas células, ela vai desfazendo tudo. Mas isso só aconteceu com as primeiras pessoas lá que tiveram muito contato. Agora as outras não, as outras morreram devagar, o corpo foi parando, as células foram não funcionando tão bem. Um dos lugares em Chernobyl que mais tem radiação é o hospital, onde ficaram os bombeiros lá que foram lá tentar parar a radiação. Tem lá com as roupas. Sim, lá tinha muita Na verdade, radiação. o lugar mais radiado do hospital é onde eles guardaram as roupas que os bombeiros estavam usando. Lá no porão. Tinha muita radiação nos bombeiros. Então, gente, a usina nuclear, qual que é a grande desvantagem? É igual vocês estão falando aí, o risco do vazamento desse material radioativo. Outra questão, gente, hoje em dia nós temos um problema de aonde é que a gente guarda tanto lixo. E o lixo radioativo é um lixo muito delicado, porque ele é muito tóxico, ele faz muito mal para a gente. Então, o que acontece? A principal desvantagem da usina nuclear é que é muito perigoso. O material radioativo ele é muito tóxico. E aí, se isso vaza, por exemplo, igual aconteceu em Chernobyl, aconteceu um acidente aqui em Goiás, radioativo, em um hospital. Então, quando esse material radioativo ele fica ali de maneira exposta para a sociedade, isso é um problema, isso faz mal para a gente. Então, eu quero perguntar outra coisa. Oi. Esse trem que a senhora estava falando de urânio ou coisa assim, Sim. Quando quebra, eles jogam fora ou já joga lá dentro? Quando quebra, como assim? Tipo, quebra a pedra e joga lá dentro de alguma máquina? Sim, eles têm como se fosse... É o que a gente chama de reator. Tá vendo que aqui nessa imagem da direita tem tipo como se fosse umas bolas brancas, umas construção grande, branca? Tá vendo? Você tá conseguindo ver? Uhum.
Ali é onde Bola. ali é onde ficam os reatores. Então, você pega essa pedra e coloca numas cápsulas e coloca lá dentro do reator. Então, esse reator é todo blindado, sabe? E aí, quando blinda esse reator, a energia não consegue sair ali para todo lado. Então, a energia ela fica contida ali dentro daquele reator. O problema é que pode acontecer desse reator explodir. Se não for feito as coisas direitinho, se não seguir todo o procedimento, entendeu? Gente, então usina nuclear... Oi, Eu tenho uma pergunta. vou perguntar. É nesse tipo de usina nuclear, se o negócio explodir, ele vai liberar radiação ou não? Vai, libera radiação. Porque quando o material radioativo, eu destruo o núcleo do material radioativo, lá no centro do material radioativo, ele libera radiação. E dentro desses reatores que eu estou falando aqui, tem um monte de energia. Então, se explodir, libera radiação para todo lado. Foi o que aconteceu em Chernobyl, que os meninos estavam falando aí. Chernobyl era uma cidade que tinha uma usina nuclear. E aí o reator da usina nuclear explodiu, liberando radiação para um monte de países. Entendeu, Maria Eduarda? Entendi. Ô, tia, Oi. esse tipo de energia, se explodir, a radiação vai muito longe? Sim, assim, se não conter rápido, sim. O problema, por exemplo, de Chernobyl é que ficou muito tempo o reator aberto e ninguém fazendo... Foi para mais 2 cidades a radiação de Chernobyl. Sim, Contaminou 3, Chernobyl e mais 2. sim. E o que acontece? Quando nessa época de Chernobyl, o que aconteceu? Ficou muitos dias a radiação vazando sem ninguém tentar conter, sem ninguém informar outros países, nada. Então, se chegar a explodir, vai longe. É claro que assim, se explodir, por exemplo, lá na África, não vai chegar aqui, por exemplo. Mas chega. Sim, se for perto, chega. Quantos metros tinha a explosão desse trem? Aí você me apertou, hein, Cauã? Depende. Por exemplo, Mais de 1 quilômetro? sim. O que acontece? Na época de Chernobyl, várias cidades vizinhas ali começaram a notar que o nível de radiação no ar estava um pouco mais elevado do que o normal. E aí eles começaram a notar que tinha alguma coisa errada. Por quê? Porque os ventos, gente, levam essa radiação para outros lugares, entendeu? Gente, então, usina nuclear funciona como? Destrói o núcleo do urânio. Quando destrói, libera um monte de energia em forma de radiação. Essa energia aquece a água e essa água vira vapor e gira ali uma turbina e gera energia elétrica. Funciona basicamente como uma termoelétrica. Você aquece uma água para virar vapor e girar a turbina. A diferença é que Só troca o lugar. Hã? Só troca o lugar das verdade, máquinas. Só troca o material. Aqui é urânio, lá não. Lá você pode usar combustíveis fósseis, petróleo, gás natural. Aqui não, aqui você usa urânio, que é um material radioativo. Gente, então vamos lá para a terceira usina que eu quero falar com vocês hoje. Usinas geotérmicas. O que é usina geotérmica? Ela é muito simples, gente. Gente, se você for cavando, se você cavar a terra, você vai ver que debaixo da terra, quanto mais você descer, mais quente é. Então, o que são as usinas geotérmicas? Elas usam ali a fonte de calor da terra, provenientes aí de grandes profundidades do solo, para aquecer uma água. Mesma coisa, a ideia é a mesma. Você aquece água, mas como é que você aquece água aqui? Através do calor do solo. É claro, gente, que tem lugares no mundo que se você cavar, quanto mais você cavar, assim, todo lugar do mundo, se você cavar muito, é quente. Mas tem lugares do mundo que é mais ainda. Então, o que acontece? Eles geralmente, para instalar uma usina dessa aqui, eles vão lá, fazem a pesquisa, fazem várias perfurações, vê ali a temperatura daquele certo lugar,
para ver se vale a pena. Então, eu coloquei aqui, olha para vocês verem a imagenzinha aí. Então, entra vapor de água nesse solo aí que é extremamente quente, entra água e vai sair vapor de água. Então, vai sair ali muito quente, e aí vai girar a turbina, aquela mesma história. Por isso que a gente fala que é geotérmica também. Por quê? Porque usa o calor para produzir energia. Tanto a termoelétrica, a nuclear, a geotérmica, é a mesma ideia, gente. Usa calor. Aqui, a diferença é que aqui usa o quê? Usa o calor do solo para aquecer a água, para girar a turbina e assim gerar energia elétrica. Alguma dúvida, gente, até aqui? Não. Não. Então, vamos lá. Quarta usina. Essa aqui já não é mais usina termoelétrica, não envolve calor essa aqui. Essa aqui é famosa. Aqui no Brasil tem muita. Usina hidrelétrica. O que é a usina hidrelétrica? Ela transforma a energia da força da água para virar ali, para girar as turbinas ali e virar energia elétrica. Lembra que lá nas outras, o que acontecia? Oi. Quando a gente estuda com o professor Matheus, ele mostrou um vídeo. De uma usina hidrelétrica? Aham. Eu acho que a hidrelétrica é a que menos polui, das 4 que você mostrou. Sim, até agora ela é a que menos polui. Eu vou te mostrar uma agorinha que polui quase nada. Então, gente, a usina hidrelétrica, o que ela faz? As outras, gente, pegava o vapor de água, a água, aquecia e o vapor da água girava a turbina. Agora aqui não, aqui é a própria água que vai girar a turbina. Geralmente, gente, sempre quando vai fazer uma usina hidrelétrica, vai se implantar, se faz uma barragem. Para quê? Para essa água precisa estar num lugar alto para cair dentro ali da turbina e fazer com que gire a turbina. Então, você tem que ter isso é importante. Não adianta, por exemplo, você pegar lá, por exemplo, a quantidade de água que vai em linha reta. Não pode ser em linha reta. Tem que ter uma queda d'água. Porque essa queda d'água que vai fazer com que a turbina gire. Tia. Oi. Pode falar. E se essa barragem romper, tudo é por água abaixo. Exatamente. A barragem rompeu, o que está na frente vai por água abaixo. Então, gente, a usina hidrelétrica, então, a água, a própria força da água é que promove aí energia elétrica. E até agora, realmente, essa é a que menos polui. Eu coloquei até aqui, ó, o funcionamento da usina hidrelétrica produz menos poluição ambiental se comparado, por exemplo, a nuclear, a termoelétrica. Por isso, esse tipo de energia é chamada de energia limpa, porque não produz poluição ambiental. Só que, gente, ela não produz poluição, mas ela produz impacto ambiental. Por quê, gente? Gente, principalmente, vamos pensar aqui o impacto ambiental que uma usina dessa promove. A primeira coisa, quando uma empresa lá decide construir uma usina hidrelétrica, ela vai ter que alagar uma região gigantesca. E quando se alaga uma região gigantesca, por exemplo, quem morava naquela região tem que sair. Os animais que moravam naquela região têm que sair. Inclusive, existia uma discussão de uma usina hidrelétrica no Pará. O que é? Qual que era a discussão dessa usina, dessa implantação dessa usina no Pará? A discussão era porque o quê? Porque a implantação dessa usina iria alagar uma quantidade gigantesca de terra, iria tirar vários índios das suas aldeias, iria tirar muitos animais nativos. Gente, coloca no mudo aí. Tá tendo muito barulho. Rafael, coloca no mudo. Acho que é você. Aí. Então, gente, essa discussão lá no Pará, que teve muito tempo, foi isso. Por quê? Porque essa usina hidrelétrica, quando ela vai se estabelecer numa determinada região, ela alaga uma região inteira.
Então, por exemplo, os animais que moravam ali, eles não vão mais ficar ali. Os que tinham habitat ali não vai ter mais. As pessoas que moravam ali precisam sair. Então, acaba que o quê? Acaba que gera um impacto ambiental. Ela não promove, esse tipo de usina aqui não promove poluição. Poluição ambiental é diferente de impacto. Então, ela não promove poluição ambiental, mas ela promove impacto ambiental. E a outra questão, desvantagem dessa usina. Então, a vantagem é que ela é uma energia limpa. Só que ela promove impacto ambiental, como, por exemplo, alaga tudo e tem que tirar todo mundo da área. E também é caro construir. E dar manutenção nessas usinas também é muito caro. Então, ela é uma energia limpa, ok. Mas é muito caro construir, é muito caro manter. E uma outra questão, gente. Hoje em dia, principalmente no Brasil, nós temos problema com água. Direto, o que acontece? Você tem que racionar a água, você tem que cortar a água do povo, que é para controlar o uso de água. Então, no Brasil hoje, a gente tem praticamente 70% da energia do Brasil é hidrelétrica. Mas hoje no Brasil, nós temos um problema com água, nós temos pouca água no Brasil, relacionada aí a muitos anos atrás. Então, a gente tem que repensar outras formas de se produzir energia, porque a hidrelétrica sozinha não está conseguindo mais. O tanto que tem tanto apagão, gente, tanto apagão, por quê? Porque não tem se dado conta mais de produzir energia só através das hidrelétricas aí. Então, hidrelétrica é uma energia limpa, mas tem impacto ambiental. Alaga tudo e quem estiver dentro tem que sair. E construir é caro e para dar manutenção nisso também é caro. Entenderam, galera? Deu para entender aí a usina hidrelétrica? Sim. Então, vamos lá, gente. Usina eólica. Usina eólica, então, é uma usina que usa a força do vento. E aí, essa força do vento ali já gira uma turbina e essa turbina já gira aí energia elétrica. Gente, assim como na usina hidrelétrica, a eficácia na produção de energia eólica depende de aspectos ambientais, como o relevo do terreno e a velocidade dos ventos. Gente, usina eólica é uma boa? Sim. É uma energia aí limpa? Sim. Só que não é toda a região, por exemplo, do nosso país que pode se colocar uma energia eólica. Se você viajar para o Nordeste, você vai ver que lá tem muita energia eólica. Por que tem muita energia eólica? Porque lá venta muito. Aqui em Porangatu, por exemplo, funcionaria energia eólica? Não. Por que não? Porque aqui não venta muito. Então, a usina eólica, a desvantagem, ela é boa, ela é limpa? Sim, mas a desvantagem dela é que ela depende de aspectos ambientais. A hidrelétrica também, a hidrelétrica depende da água. A energia eólica, ela depende de vento, e não é todo lugar do Brasil que tem vento. Então, eu preciso instalar isso aí em lugar que tem vento. E o funcionamento da usina eólica não gera poluição ambiental. Por isso, ela é considerada outra forma de energia limpa. Não tem poluição aqui. Jéssica, tem impacto ambiental? Tem. Que impacto ambiental que pode ter aqui? Por exemplo, gente, é a questão do... Acaba que, por exemplo, se tiver animal, pássaros passando por aqui, eles acabam morrendo aqui, batendo com as hélices aí das turbinas. Mas o impacto é mínimo. Então, a usina eólica é uma produção de energia boa? Sim, é limpa, não gera poluição. O problema dela é que depende de aspecto ambiental. Não é toda região do Brasil que eu vou conseguir ali produzir energia do tipo energia eólica. Então, você vai ver energia eólica basicamente muito no Nordeste, porque lá venta muito. E o último tipo de energia aqui, gente, e essa é uma das energias assim, que eu acho muito vantajosa. Por quê? Porque para todo lado, gente, tem ela. É a energia solar. Aqui em Porangatu, então, essa que dá certo. Porque a gente tem sol, gente, quase o ano inteiro.
E o nosso sol aqui não é de brincadeira, o nosso sol aqui é forte. Então, galera, a energia solar, o nome já diz, né? Energia obtida da luz do sol, sendo considerada uma energia renovável e inesgotável. Gente, se o sol acabar, acabou a vida, porque o sol é que dá ali. Sem o sol não haveria fotossíntese, as plantas não existiriam. E sem planta não existiria ninguém. Então, energia solar é boa? Sim, é ótima, é excelente. Por quê? Porque ela é uma energia renovável e inesgotável. E a energia solar, ela pode ali ser convertida em energia elétrica. E existem duas formas de transformação aí. Existem duas formas de transformação de energia, então, solar. Existe a forma de transformação de energia solar indireta e a direta. O que é, por exemplo, a transformação de energia solar indireta? É aquela que usa o calor do sol para aquecer a água. Gente, por exemplo, aqui na minha casa, eu tenho energia solar de transformação indireta. Aqui o meu chuveiro, gente, não precisa ligar na tomada. Em cima da minha casa, essa primeira imagenzinha que vocês estão vendo aqui, tem tipo um galãozinho e uma placa solar. Em cima da minha casa tem uma coisa exatamente assim. O que acontece dentro desse galãozinho? O sol bate nessa placa solar e aquece a água. Então, o meu chuveiro, eu não preciso pagar, por exemplo, a energia. O meu chuveiro sai água quente e eu não preciso pagar por isso. Por que eu não preciso? Porque tem a energia solar já instalada ali em cima da minha casa para aquecer minha água. Então, a minha conta de energia eu pago pelo restante das coisas que eu uso. Mas tem como, Jéssica, colocar energia na casa inteira? Tem, sim. Mas a minha, aqui, eu só uso para aquecer a água do meu chuveiro. Então... Eu tinha na fazenda do meu pai, que ele comprou umas terras lá em Paraná, lá usa energia solar. Para aquecer a água ou para tudo? Para tudo. Não, então ótimo. Eu, no futuro, eu ainda não comprei uma casa, mas quando eu comprar uma casa, eu quero colocar energia solar em tudo. No início, gente, e essa é uma desvantagem, porque é muito caro se instalar energia solar. Mas com o tempo vale a pena. Por quê? Porque o sol, gente, é inesgotável. Inesgotável. Então, por isso é que se torna uma vantagem. Então, gente, a gente tem aí duas formas, então, de energia solar. Indireta e direta. A indireta é quando aquece água. Agora, a direta não. Existem o que a gente chama aí de células fotovoltaicas. E o sol aquece elas e elas, por si próprias, já geram ali. Elas são formadas aí de um minério chamado silício. E elas, por si próprias, já geram energia elétrica. Não precisa aquecer água, não precisa de nada. E aí, gente, as vantagens, então, da energia solar. É uma energia limpa, gente. Renovável, matéria-prima gratuita e inesgotável. Em Goiás, aqui em Porangatu, então, é inesgotável o sol. Você tem sol praticamente o ano inteiro. Então, tá aí a vantagem. A desvantagem, gente, alto custo. É muito caro, mas é vantajoso. Meu ponto de vista é que o melhor tipo de energia hoje é a energia solar, que é limpa, é renovável, o recurso é inesgotável. Só que a desvantagem é porque ainda é muito caro, mas a gente vai chegar numa época que vai ser muito mais barato colocar energia aí solar. Porque já tem muita gente fornecendo esse... Meu Deus, tia, lá na casa do papai, por causa desse tempo de pandemia, tá podendo gastar o dinheiro, já que o trabalho dele ainda funciona, tá acumulando dinheiro. Por isso que ele comprou 2 placas de energia, 3, na verdade. Aí ele levou uma para casa para ver se podia abastecer a bomba de energia para a gente poder ganhar água, para precisar pagar energia. Porque lá na casa do vô, a gente não gasta dinheiro com água, a gente gasta com energia. Por causa que a gente gasta com a represa lá. Entendeu? Entendi. Então, gente... Aí a represa vai para a caixa, que a caixa passa pelo processo de filtração e... Aí o papai quis ver testar se dava para usar a placa solar para abastecer de energia a bomba. E funcionou?
Não, é por causa que aí tá com muita lama lá embaixo, então não deu pra terrar, porque aí a bomba ficou suja. Acumulou muita lama. Quando entrou aqui lá, teve que desmontar a bomba inteira. Mas aí ele tá testando ainda. Ó, eu ainda vi o processo do teste, mas eu acho que deu certo. Que bom, energia solar, gente, é o futuro, vocês vão ver, vai ser praticamente energia solar. Qual que é a outra desvantagem, gente? Depende da variação climática também. Tem lugar que não tem tanto sol. Assim, gente, sol sempre vai ter, em todo lugar. Só tem lugar que não tem tanto sol. Ô, tia, não é o sol, é o calor. Sim, o calor do sol, mas então, o calor do sol vem do sol. E aí, o que que acontece, gente? Uma coisa bacana é que, por exemplo, se ficar muito tempo, e eu fiz o teste aqui em casa, se ficar muito tempo, por exemplo, chuvoso, muito nublado, o que que acontece? Aí não tem, por exemplo, a minha casa que não tem um aparelho para guardar essa energia, aí, por exemplo, o meu chuveiro sai água fria. Então, mas só que quando você instala, por exemplo, todo um sistema de energia solar, o que que acontece? Eles já instalam também um aparelho para guardar. Eu sei, com essa pandemia, papai não teve que gastar o dinheiro, ele comprou um desses. Sim, que guarda a energia por um tempo. Porque, por exemplo, se ficar uma semana chovendo, você vai ter energia ali durante toda essa semana também. Gente, mas a gente só usa essa energia de novo, papai deixa o celular carregando. Sim. Alguma dúvida, pessoal? Não. Não, eu já entendo um pouquinho dessa energia. Não. Galera, deixa eu interromper aqui o compartilhamento, então. Gente, então é o seguinte, coloquem aí agora, lá no chat, o nome de vocês completo para eu fazer chamada agora, porque já está acabando meu tempo aí. E aí, assim que acabar aqui, eu vou ficar no WhatsApp aí até as 4 da tarde, tirando a dúvida de vocês. Então, coloquem o nome no WhatsApp e aí a gente vai encerrar, já está encerrando aqui. Porque a gente Já fiz. Sim, quem já fez aí, ótimo. Então, coloque o nome no WhatsApp e eu vou, na hora que eu encerrar isso aqui, eu vou ficar lá até as 4 no WhatsApp tirando as dúvidas. Então, vocês têm aí, gente, tarefa para casa. Eu coloquei lá no cronograma. E aí, assim que a gente encerrar aqui, eu coloco de novo lá no grupo as atividades que vocês têm que fazer. Tem que ser o nome completo. Deixa. Então, gente, eu vou colocar lá no grupo de novo todas as atividades que vocês têm para fazer aí para a semana que vem, tá bom? Alguma dúvida? Eu também coloco o programa de hoje porque por causa está muito filmado e não tô. Ô, tia, tem gente que não tá colocando o nome completo, não. Não tem problema não, mas só não pode ter dois nomes iguais. Tá bom. Se tiver dois nomes iguais, aí não tem como descobrir quem é. Gente, alguma dúvida? É só ver porque ele foi enviado. Como é que é? Eu não sabe. Ô, tia, desculpa se quando eu vai falando eu não escutar o que vocês estão falando, por causa que a internet da minha mãe, de alguma forma, a minha mãe fez uma festa aqui. Aí toda vez, agora a minha internet está tão ruim, que agora se eu abrir alguma coisa, eu não nem assistir vídeo no YouTube, pra você ter ideia. O meu Google tá completamente fechado. Realmente. E também, se não ligar o áudio ou o vídeo, eu não escuto uma palavra que vocês estão dizendo. Mas sim, a do Matheus, a de história. Eu vou ter que ligar com ele, porque eu não vou aguentar o comunicado desse jeito, não. Gente, Nem, não vou contar não. Eu aqui pelejando e ele nada. gente, então, se não tem alguma dúvida a mais? Se não tem, vamos lá pro WhatsApp. Se tiver alguma dúvida, manda lá. E eu vou mandar lá as atividades de casa, tá bom? Tá. Então tá bom, podem começar a sair já. Quem já colocou o nome no bate-papo já tá liberado aí para sair.